faz com que eles se aproximem ou se afastem, tá bom? Seguindo, então. É de todo mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Ou seja, do lado de lá, é parecido com o lado de cá. Né? Existe um reflexo, tá? Dos mundos. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos, unidos pelos laços de simpatia e pelos fins que se visam. Essa é a resposta, então, dos espíritos. Na questão 613 do Livro dos Espíritos, nós temos a seguinte resposta. O que é constante, o que ressalta do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte. A progressividade de suas faculdades, seu estado feliz ou desgraçado, de acordo com seu adiantamento na senda do bem, e todas as verdades morais decorrentes desse espírito. Então, meus irmãos, é fato que todos acreditam, exceto os que se dizem ateu, né, que existe uma sequência após o desencarne. Cada religião, cada doutrina, né, tem um entendimento de como é essa sequência. Ok? Uns ficam dormindo, outros ficam esperando o julgamento final, e por aí vai. Existem diversos relatos, né, diversos conceitos para o que acontece depois do desencarne. Mas o fato é que nós sabemos que existe, que a vida não termina no desencarne, que ela continua então. Perfeito? Seguindo. No livro A Gênese, também por Allan Kardec, nós temos o seguinte. Capítulo 11, item 23. O princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza e se elabora passando pelos diversos graus de animalidade. É aí que a alma se ensaia para a vida e se desenvolve, pelo exercício de suas primeiras faculdades. A compreensão geral da sobrevivência do espírito, o homem já não caminha às cegas. Sabe de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. O futuro lhe revela a sua realidade, isenta os prejuízos da ignorância e da superstição. Não se trata de uma vaga esperança, mas de uma verdade palpável, tão certa como a sucessão do dia e da noite. Ele sabe que o seu ser não se acha limitado a alguns instantes de uma existência efêmera, que a vida espiritual não se interrompe com a morte, que já viveu e tornará a viver, e que nada se perde do que já ganhou em perfeição. Encontra nas existências anteriores a razão do que hoje é e reconhece que, pelo que é hoje, poderá deduzir o que virá a ser um dia. Ou seja, nós hoje somos reflexo do que vivemos em nossas vidas passadas. Perfeito? Nós estamos na nossa melhor versão de nós mesmos. Ou seja, fomos bem piores no passado, em vidas passadas. E de acordo com o nosso adiantamento, da nossa evolução, daquilo que nós conquistarmos nessa existência, melhor ainda vai ser nossa vida futura. Então, meus irmãos, tenhamos essa responsabilidade. Tudo que a gente faz aqui vai reverberar no nossas vidas futuras. Então, nosso adiantamento moral, a questão do ego, né? de dominar esse ego, dominar essas más inclinações, do combate, né? Do bom combate, do mal que habita em mim, tudo isso, esse entendimento e esse esforço para melhorar como ser humano, vai então reverberar, vai então nos adiantar na questão da evolução espiritual, tá? No livro Obras Póstumas, de Allan Kardec também, nós temos Profissão de Fé, Espírita Raciocinada, parte 1, Alma, item 6. Prova a existência da alma os atos inteligentes do homem. Por isso, eles hão de ter uma causa inteligente e não uma causa inerte. Que ele independe da matéria. Está demonstrado de modo patente pelos fenômenos espíritas, que mostram agindo por si mesma. Okay? A alma do homem sobrevive ao corpo e conserva a sua individualidade após a morte.
Tá? O progresso, meus irmãos, é individual, tá, ok? Então, o seu filho, sua esposa, seu marido, sua mãe, seu pai, o progresso é individual. A sobrevivência da alma é a morte do corpo está provada de maneira irrecusável e até certo ponto palpável pelas comunicações espíritas. Sua individualidade é demonstrada pelo caráter e pelas qualidades peculiares a cada um. Essas qualidades que distinguem uma das outras, né, e lhe constitui a personalidade. Além dessas provas inteligentes, há também a prova material, das manifestações visuais ou aparições, tão frequentes e autênticas que não é lícito pô-las em dúvida. Né? Não há o que questionar. A gente sabe que muitos espíritos, pessoas veem espíritos, pessoas ouvem espíritos, né? Então não há o que questionar quanto à autenticidade, né, dessas provas. O que existe na realidade, como eu falei no início desse vídeo, o que existe é o medinho, o que existe é um terror que está ainda no inconsciente de vários familiares nossos, de vários amigos nossos. Esse medo, esse terror que está lá impregnado no inconsciente é que deixa a pessoa de modo assustado. Então a gente precisa, de fato, ter cautela, ter cuidado, porque é um processo lento em que aos poucos, talvez na próxima encarnação, né, aos poucos essas pessoas, esses espíritos, então, eles vão se desapegando desse medo, desse terror, tá bom? Seguindo. Agora, meus irmãos, mudando de livro, Perispírito, no livro de Salmino Zimmermann. Salmino Zimmermann, nome difícil. Livro Perispírito. Nós temos aqui, pessoal que está no YouTube, está vendo, né? Nós temos aqui uma ectoplasmia, uma foto. Existe hoje máquinas fotográficas, tá? Que consegue captar a presença de espíritos, tá? Então, para quem não sabe, né, já existe, né, já há algum tempo, inclusive aparelhos. Se você jogar no YouTube, você estava até vendo um dia desse, aparelhos tipo gravador, que um padre ele foi no cemitério, né? E perguntava: tem alguém aqui? Tem alguém aqui? E esse aparelho capta essa frequência e saía numa caixinha de som. Eu estou aqui, reza uma missa por mim, né? Nitidamente. Então, assim, entenda, isso está no YouTube. Depois, quando acabar esse vídeo, você pode pesquisar. Um padre, ele vai com umas 2, 3 pessoas frequentar um cemitério abandonado. Um cemitério que foi abandonado, né, desativado, digamos assim. E ele quer saber se tem alguma alma lá, algum espírito lá. Tá? E ele pergunta: tem alguém aqui? Tem alguém aqui? E começa a caixa de som, né, fazer algum ruído, e daqui a pouco sair frases do tipo: estou aqui, meu nome é fulano, reza uma missa para mim. Então, não há o que questionar a presença do espírito. Na realidade, já existe hoje tecnologia, é claro, não tão aperfeiçoada, né, mas existe tecnologia que consegue captar tanto a imagem, como está vendo aqui o pessoal do YouTube, quanto o som dessa frequência, que é uma frequência, né? Eu não lembro agora o livro, mas no futuro, tá? No futuro, a gente vai ter um canal com esse mundo espiritual, tá? Um canal mais próximo, no sentido de você conversar com seus entes queridos que já se foram, porque a tecnologia está avançando para isso, ok? Então a gente não tem que ter medinho, terror, né, pavorzinho. Por quê? Porque é um fato que os espíritos existem, né? Isso é um fato. E a tecnologia, então, vai aos poucos desconstruindo esse pavor. Mas, repito, vamos respeitar aquelas pessoas que ainda têm esse medo, porque elas não estão prontas para lidar com essa situação, tá? Isso em virtude do que foi construído lá atrás em nossas vidas passadas. Seguindo. Então, aqui eu tenho mais uma fotografia captada, né? Captada, não é isso? Tem aqui o nome da fotografia, quem tirou a foto. O pessoal do YouTube está vendo essas imagens, tá? Da presença do espírito, né? Que foi captado, isso tem mais de 100 anos, quer dizer, não é uma tecnologia nova, propriamente dita, tá? Só que as pessoas ainda não estão prontas para lidar com essa verdade. Pelo menos grande parte da população, né?
No livro SOS Família, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, nós temos o seguinte trecho. O homem iluminado interiormente pela flama cristã dá certeza quanto à sobrevivência do espírito ao túmulo e da sua antecedência ao berço. Sabe-se herdeiro de si mesmo. Ou seja, meus irmãos, nós somos herdeiros de nós mesmos. O que nós estamos vivendo hoje é exatamente aquilo que a gente plantou lá atrás, né? A lei de causa e efeito. Ninguém planta melancia e colhe abacate. Se você, a sua vida hoje é resultado exatamente daquilo que o seu espírito precisa para evoluir. Exatamente do que você plantou lá atrás. E acredite, meus irmãos, nós plantamos muita coisa ruim, né? Muitas atrocidades. Nós estamos agora se livrando dessas mazelas. Perfeito? Modifica-se e muda o meio onde vive, transformando-se a comunidade de que deixa e a ele se impor, para dele receber a contribuição expressiva retificadora. No livro Vivendo o Evangelho, pelo espírito André Luiz, psicografado por Antônio Badui Filho, nós temos: Jesus proclama a imortalidade da alma e Kardec comprova a sobrevivência do espírito. O espírito sempre existiu, né? Tanto que Moisés, há 4.000 anos atrás, 4 para 5.000 anos atrás, né, como ele percebeu que o povo, né, que ele comandava lá não tinha uma frequência muito elevada, né, o pessoal estava meio satisfeito, meio chateado, meio irritado, né, muitos anos ali andando pelo deserto, já estava dando uma certa angústia naquele povo que ele comandava. E o que acontece, meus irmãos? Quando você baixa sua frequência, o que aproxima de você? Os nossos irmãos desencarnados, os espíritos, né? Irmãos desencarnados, equivocados. Por isso que Moisés, naquela época, proibiu a comunicação com os espíritos. Por quê? Porque a comunicação estava sendo ruim. Os irmãos, né? Aquelas pessoas que estavam junto com ele, estavam irritadas, estavam chateadas, estavam, né? É claro, natural, né? Porque estavam muitos anos no deserto e a terra prometida não foi encontrada, né? Então, essa frequência baixa e semelhante atrai semelhante, lembra disso? Semelhante atrai semelhante. Como o povo de Moisés estava com uma frequência baixa, e buscando ali, né, a sobrevivência no deserto e reclamando aquela história toda, a comunicação dos espíritos não estava sendo uma coisa legal. Por isso que Moisés então proíbe essa comunicação. Então, a comunicação com os espíritos sempre existiu. Os espíritos sempre estiveram em nossa volta, tá? O que Kardec fez, além de comprovar a sobrevivência, ele criou um POP, criou um manual, né? Uma codificação, por isso que é chamado de codificação do espiritismo. Ele codifica algumas leis, algumas situações, alguns regulamentos, digamos assim, algumas normas, algumas orientações. Existe uma codificação, né? Não que o espiritismo surgiu com Kardec. Talvez tenha surgido o nome, né? Kardec cria esse nome, espiritismo, tá? Até então era dado outro nome, era espírito propriamente dito, alma, espírito, né? Mas o nome espiritismo surge com Allan Kardec, ele cria esse nome, mas não cria o fenômeno sempre existiu, perfeito? Então, o que existe é uma codificação e a partir daí a gente, com essa codificação, a gente compreende melhor o lado de lá, né? Tem uma compreensão melhor do lado de lá. E essa codificação é o consolador que Jesus Cristo nos tinha prometido. Que Jesus prometeu que o Espírito da Verdade, então, mais adiante, quando as pessoas estivessem em condições de entender, ele enviaria o Espírito da Verdade, né? Então, essa codificação, ela foi orientada pelo Espírito da Verdade e por outros espíritos também de santificados, digamos assim, né? Com grau de moralidade que pudesse nos orientar. Então, essa codificação acontece com Allan Kardec. Tá? Não que o fenômeno seja um fenômeno novo, não, sempre existiu, né? Os espíritos sempre estiveram
né? Ao longo da história da humanidade. Só que a gente atribuía isso a outras, né? A outros fenômenos. Tá bom? Seguindo então. No livro Temas da Vida e da Morte, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco, nós temos: assim, a desinformação e as concepções erradas sobre a vida futura são responsáveis pelo temor da morte. É que nós acabamos de falar, né? O espírito Manuel Filomeno de Miranda aqui, ele confirma isso e ele nos orienta. Olha, na realidade, a desinformação e as concepções equivocadas, né, do que acontece na vida futura é que faz com que a gente tenha medo da morte, que leva muitos indivíduos a estados neuróticos lamentáveis. A gente tem medo do desconhecido, né, aquilo que a gente não conhece. Por isso que divulgar a doutrina espírita também é uma forma de caridade, porque as pessoas têm medo daquilo que elas não conhecem. Continuando. Como comportamentos alucinados nas quais buscam esquecimento, fugindo de sua contingência enganosa. Então, exatamente o que o espírito Manuel Filomeno de Miranda nos ensina. Olha, esse comportamento alucinado, não quero falar sobre isso, exatamente porque as pessoas desconhecem. Tem esse temor também que está no nosso inconsciente, resultado de vidas passadas, de atrocidades que foram realizadas na Inquisição. Meus irmãos, a Inquisição não foi fácil. Foi um período sombrio da nossa história, né? E isso está reverberando até hoje no nosso inconsciente. Tá? Seguindo. No livro Terapia Renascentista e Regressão de Vidas Passadas, O Despertar da Consciência, de José Cavalcante de Maia, nós temos: na reencarnação, a pessoa aprende a enfrentar situações kármicas que surgem em suas vidas através da confortadora ótica da sobrevivência do espírito. Compreender que nada ocorre ao acaso e que estamos no lugar certo, convivendo com as pessoas necessárias para a nossa evolução, que aquilo que possuímos está de acordo com o nosso merecimento, desenvolvendo a percepção de que somos merecedores da felicidade e o caminho a seguir até atingir os cumes mais elevados da nossa reforma interior, reconhecer que somos espíritos em constante aprendizado e que cada situação, por mais difícil e árdua que possa parecer, é o medicamento necessário para que o nosso espírito cresça e aprenda a vencer a si mesmo. Pois, além de tudo, a evolução é individual. Atualmente estamos atravessando um período de transição planetária. A Terra corre para se transformar em um planeta mais evoluído. A urgência está em realizarmos os resgates das áreas dolorosas que costumamos vagar, muitas vezes, motivados pelo medo de encarar determinada situação, que consideramos mero acaso. Mas nada nesta vida é acaso. Assim como as desarmonias físicas que afligem a humanidade são decorrentes do desequilíbrio das emoções e dos sentimentos. Só um minuto. Continuando. Então, essa mensagem, né? Na realidade, a gente está num momento de transição planetária. Isso não vai ser de um dia para a noite, não vai ser de uma hora para outra, naturalmente. Isso vai envolver ainda algumas encarnações, mas é fato. Qualquer um de vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, pesquise depois no tio Google, que vocês vão perceber a informação que eu estou trazendo agora. É fato que acontece o seguinte: a Terra gira em torno de si. O nome disso é rotação. Perfeito? A Terra também gira em torno do Sol. O nome disso é translação. Ok? Só que todo o sistema solar também está em movimento. Todo o sistema solar gira em torno de uma estrela chamada Alcione. O sistema solar não fica parado, não é estático, somente a Terra girando em torno de si e em torno do Sol. Não. Todo o sistema solar, inclusive o Sol,
está em movimento pela galáxia. E todo o sistema solar gira em torno de Alcione, que é essa estrela, que fica no centro da galáxia. Tá? O que acontece? Esse giro dura 26 mil anos. 26 mil anos, segundo alguns cientistas. Tá? Então, Jesus veio há 2.000 anos atrás. Moisés há 4.000 anos. Estou falando de 26 mil anos. 26 mil anos. Então, a Terra, o sistema solar, todo o sistema solar, o Sol, né, todo o sistema solar, gira em torno de Alcione, e esse giro completo, segundo alguns cálculos, dura em torno de 26 mil anos. O que acontece? O planeta Terra está se aproximando de Alcione. Nesse movimento, né, a gente está recebendo mais luz, a gente está aproximando de Alcione. E ao se aproximar de Alcione, que é uma estrela, né, também, né, que alguns dizem que é um buraco negro, ao se aproximar de Alcione, a gente recebe mais luz. Então, a Terra vai se regenerando naturalmente ao se aproximar de Alcione. E os espíritos densos, trevosos que aqui estão, já não vão conseguir ficar aqui na Terra, pela sua incompatibilidade. Eles naturalmente serão sugados para outro planeta mais denso, porque a Terra está passando por um processo, está recebendo mais luz e está ficando menos denso, que girava em torno de 8,7, né? Agora está em torno de 50, média 50. Tá? Isso comprova que nós estamos recebendo mais fótons. Não necessariamente mais luz no sentido de ficar mais claro o dia, porque o dia é clareado exatamente pelo Sol. Então, a claridade do dia vem do Sol. Então, não é mais luz do Sol, tá? Recebendo mais fótons. Então, meus irmãos, depois, quem tiver interesse, ficou curioso, dá uma olhadinha depois no tio Google para vocês, então, aprofundar esse assunto, tá bom? Schumann, a minha esposa aqui soprou aqui do lado. A escala Schumann, obrigado. Então, a escala Schumann, dá uma olhadinha na escala Schumann. A escala Schumann, durante décadas, séculos, sempre foi 8 alguma coisa, 8,7. E agora está oscilando. Hora chega a 200, hora chega a 100, mas a média está a 50. Então, a gente está recebendo mais fótons, com a mesma claridade do Sol, mas mais fóton, mais irradiação de Alcione. Inclusive, tem um vídeo do Divaldo Franco explicando isso. Tá? Que algumas pessoas, não, isso não é espiritismo, né? Tem um vídeo de Divaldo Franco explicando isso, que nós estamos recebendo almas, espíritos, que vindo de Alcione. Por isso que tem crianças, hoje, são crianças cristais, é assim, diga. Índigo. Hoje está difícil. Criança índigo. Então, a sorte é minha esposa que está soprando aqui. Tá? Então, as crianças índigo, ou as crianças cristais, muitos desses espíritos estão vindo de Alcione. Estão vindo de outras estrelas. Percebe? Então, esse movimento do Sol, esse movimento da Terra, está fazendo que naturalmente, tá? Alguns espíritos densos, trevosos que estão aqui, estão sendo esvaziados, estão sendo conduzidos para outros planetas, para outra escola, né? Na qual vão lá recomeçar o seu processo de reencarnação, para aprender, tá certo? E nós estamos, por outro lado, recebendo espíritos que estão vindo de outras estrelas. Tá? Então, isso é espiritismo? Sim, é espiritismo. Tá? Quem duvida, joga no tio Google, joga no YouTube, melhor dizendo, tá? Palestra de Divaldo Franco explicando isso. Você vai entender que o processo de regeneração é inevitável. A Terra está passando por um processo de regeneração, já está recebendo espíritos de Alcione, já está recebendo espíritos de outras galáxias, são as crianças índigo, são as crianças cristais de hoje, tá bom? E isso, naturalmente, vai transformar o planeta, que é um planeta de expiação e prova, em um planeta de regeneração. E quem não se adaptar a essa realidade, o espírito que não se adaptar, continuar denso, pesado, com amargura, com ódio, que tudo isso densifica o espírito, vai ser naturalmente conduzido, tá, para outro planeta, porque o próprio planeta está no processo de regeneração. Tá bom? Seguindo aqui, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo
11, item 13, nós temos: tendes razão, entretanto, ao afirmar que a felicidade está reservada ao homem neste mundo, se a procurardes antes na prática do bem do que nos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Nós sabemos, né, que muitos cristãos foram crucificados, foram devorados, literalmente, né, no Coliseu, foram entregues aos felinos para serem devorados. Então, muitos cristãos, né, se entregavam, caminhavam com alegria, né, sabendo que iriam desencarnar, mas estavam em Cristo. Continuando. Hoje, a vossa sociedade, para ser cristão, já não se precisa enfrentar a fogueira do Marte, né, a fogueira da Inquisição, nem o sacrifício da vida, mas a única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, o sacrifício do orgulho, o sacrifício da vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e fordes sustentados pela fé. Então, meus irmãos, essa é a mensagem de hoje, tá? A mensagem final. Para ser cristão, tá? Para aceitar Cristo, para ter essa evolução espiritual, já que nosso querido Mestre Jesus Cristo é o caminho, é a vida, a gente precisa sacrificar o quê? O nosso egoísmo, o nosso orgulho e a nossa vaidade. Já não precisamos desencarnar numa fogueira como prova de que a gente é cristão. Tá? Já não precisamos ser crucificado, apedrejado, para provar que nós amamos Cristo, nosso Deus. Então, meus irmãos, pensa sobre isso. O esforço de hoje não se compara com o esforço daqueles de nós mesmos no passado. Hoje o esforço é o sacrifício do egoísmo, é o sacrifício do orgulho, é o sacrifício da vaidade. Com isso, a gente encerra o estudo espírita de hoje.